Salve, galera! Sejam muito bem-vindos. Eu sou MC Liana, falo do Melanina Cast, estamos no ar, é ao vivo, diretamente do G10 Favela, os estúdios Mais Favela TV. E hoje o meu convidado, na verdade eu vou descontar, porque eu já fui entrevistada por ele, tá? Hoje eu vou descontar, você é um pouquinho maldosinha? Não, mentira. Júnior Maia, seja muito bem-vindo. Salve, minha família. Obrigado, Preta. Essa Preta é chique, hein? Que isso, hein? A gente se conhece já há uma cotinha, né? Uma cotinha, né? Família, né? Exato. Aproveitar e mandar um beijão pro seu pai. Alô, pastor, Nossa, beijão. Meu pai te adora, você sabe, né? Eu amo seu pai de paixão, sua mãe, todo mundo, sua irmã, né? Vai ter bebê agora, né? Vai, exato. Que legal. Mari, beijo, Olha, eu já tô querida. entregando todo mundo aqui. Vocês viram que eu sou da família. Quero agradecer também ao Manu, o diretor, toda a equipe aí, toda a galera aí do Melanina Cast. Estamos bem felizes com você aqui. Gente, Maia é cantor, ele é produtor, ele é MC, professor de técnica vocal, né? Agora empresário do funk, então a gente vai ter bastante assunto por aí, né? Só tô duro, gente, mas a gente faz um pouquinho de cada coisa, entendeu? Ele tá escondendo o jogo, é muitos anos nessa vida aí, nessa luta, já deve estar, ó, cash já pulando do Jesus, bolso aí. prepara que tá chegando, vamos lá. Enfim, Maia, sua trajetória na música é bem grande, né? Mas então, Sim. como que começou? Cara, começou lá nos meus 10 anos de idade, né? Não vou entregar minha idade, né? Não precisa. Mas eu comecei fazendo teatro, né? Eu era muito bagunceiro. E aí a minha mãe me colocou no teatro. Uma amiga dela falou, por que você não coloca esse menino no teatro e tal. E aí lá tinha dança, tinham várias coisas assim, recreação de criança, né? Sim. E aí começou a ficar sério, né? Porque o teatro lá, a diretora, ela fazia muito eventos assim, né? Fora, teatro, a gente participou de eventos no Teatro Municipal, ela era professora do Balé Estágio, eu acho que era. E a gente fazia muito, assim, centro cultural, eram eventos grandes, né? E um dos padrinhos do teatro era o Milton Nascimento, para você ver que o negócio não era... É bem grande mesmo. E aí foi uma galera fazer teste, Cláudio Tovar e um ator, acho que ele até morreu, acho que é o Milton Travesso, e da Globo. Eles foram lá escolher uma criança para fazer parte do Projeto Balão Mágico 2, porque o Balão Mágico tinha acabado, e acho que já faziam quase uns 10 anos, e aí a galera tinha aquelas duas meninas, né, que eram as loirinhas gêmeas, e tinha um menino que era o Rodrigo. E aí estavam escolhendo para um projeto. Chamava Quem Não Sabe Subir a Música e tal, e aí eu fui o escolhido. Passei no teste. Nossa, mais... Qual Rodrigo seria esse? O Rodrigo, antes, ele é depois do Jairzinho, né? O Rodrigo, agora não me lembro o nome dele, que faz muito tempo a gente perdeu o contato. Mas aí a gente... Eu lembro dessa turma, porque teve uma nova geração. Isso, era Tuane, Natane e Rodrigo. E você já era bem desenvolvido, né? Assim, desenrolado, na verdade. Eu sempre fui cara, né? De pau, né? Tanto que depois, na terceira, a Glória Groove participou e tal. É o mesmo projeto Balão Mágico, né? E aí vocês já se conheciam desde esse rolê também? Não, a Glória eu não conheci. Foi outra Quando formação. a minha formação anterior da Glória. E você cantava, dançava, fazia... Então, a gente fazia tudo, né? Porque o artista, a própria diretora falava, né? Que o artista ele tem que ser completo, né? Então a gente já, além de fazer a apresentação, expressão corporal, se expressar, tinha que saber falar legal... E cantar, né? A gente começou a cantar. Eu não tinha, assim, uma técnica, mas eu já cantava, né? Eu gostava. Então você deve ter feito, assim, muitas apresentações, porque era um grupo bem famoso, né? Fiz. Era um grupo famoso. Aí a gente viajou o Brasil todo. A gente não saía do programa da Xuxa. Até acho que passou essa semana, né? Que legal. Tem muitos vídeos no YouTube. Tem gente que me manda, assim, brincando. Gente, eu falei pra ele nos stories, né? Eu vou revelar aqui várias coisas que ninguém sabe sua. Porque a conversa traz isso, né? De você conhecer da pessoa, sim, coisas que geralmente você não costuma falar. E tá aqui já uma surpresa. Eu já tô conversando com um integrante da segunda formação do Balão Mágico. Durante um tempo, eu fiquei uns 2 anos lá. Que legal. Começou com uma participação especial, né? E aí esse projeto começou a andar e tal. Mas aí depois eu saí, eles continuaram, mas a banda depois findou, né? Acabou e tal. E aí o pessoal acho que não quis mais saber de música. Tinha muita comparação com a primeira formação?
Não tinha tanto por conta das meninas, né? Que eram as loirinhas, né? As filhas da cantora Adriana, né? Então elas eram bem marcantes, assim. Tinha o Rodrigo, né? Mas as meninas eram mais marcantes. Quando eu entrei, a minha voz era parecida, era a mesma voz do cara da C&A, o Sebastian. Sim. Então eu me apresentava todo de branco, carequinha. Ai, Aí, legal. tipo, as pessoas lembravam do Sebastian e tal, né? Aí eu fazia umas piruetas, dançar, era muito engraçado. Que O dia que vocês top. quiserem rir, vai lá, Balão Mágico 2, Turma do Balão Mágico 2, vocês vão achar. E aí a sua família acompanhava todo esse rolê já, te levava para as turnês? A minha mãe sempre me levou, né? E eu fazia também comerciais, né? Fiz muito comercial, assim, de criança. Então, minha mãe que me levava. Então, tipo... Você era real uma criança artista. A minha mãe, por exemplo, eu fazia parte da mesma agência de modelos da Angélica e o Rodrigo Faro, que é a Prit Produções, depois virou 3 Tons. Então, tipo, eu acho que a Eliana fez parte. Então, tinha muito artista, na época que estava também começando, a Angélica mesmo foi uma descoberta, assim. Ela fez o teste, né, para ser uma apresentadora num programa infantil, que era extinta a Manchete, né? Já estou falando, revelando um pouco a minha idade. Mas que hoje é a Rede TV, né? E hoje a Angélica é uma apresentadora até hoje, né? Sim, então foi através ali da mesma agência que revelou a Angélica. Sim, a Tirani, ela ajudava muita gente. E eu era, assim, na verdade, não tinham muitos negros, assim, que faziam... eles não davam muitas oportunidades, não tinha muita abertura. Então, o negro que se despontava era aquele negro que fazia vários trabalhos. Isso. E ficava assim, figurinha carimbada. Porque, na verdade, o padrão estético nessa época era o branco, loiro, né? Sim. Esse padrão até que hoje, consegue. né? Mas não, hoje em dia a gente consegue mais espaço, a gente vê mais representatividade nas mídias e tudo mais. Antes não tinha essa referência. Na verdade, nós temos essa representatividade por conta da inclusão. Sim. E não era uma palavra que era usada naquela época. A inclusão é uma reparação. Você já viu que a gente já está falando de você já naquela época. Não, verdade. Ó, eu fui criado... Você é mó novo. Nada, sou velho, eu tô com 40 já, tô velho. Ó, para você ter uma ideia, quando eu fui criado, por exemplo, eu vim da Quebrada, eu vim de São Mateus, Zona Leste, lá do Fundão, né? Igual aqui, Quebradona. Mas, pô, meu pai me ensinou, primeiro meu padrinho e minha madrinha, né, que eu vivia lá, tal, já morreram, né? Mas, meu padrinho me ensinou a comer de garfo e faca, porque eu viajava bastante. Aí meu pai sempre foi educado. Meu pai veio da roça, mas... etiqueta, sim, né? A família tinha essa preocupação, né? Eu era um dos únicos pretinhos que estudava escola particular na Quebrada. Então, tipo assim, meu pai e minha mãe era cabeleireira, meu pai metalúrgico. Então, eles se matavam para pagar a escola para mim. Então, tipo, eu não tinha, assim... Os meninos tudo branquinho. Então, por exemplo, eu ia na casa dos meninos... Pô, os meninos tinham um videogame, eu era o Cris do rolê. Tinha amigos negros na sua escola? Na minha escola, professores. Poucos. Professores, não tinham amigos, ninguém? Assim, eram poucos. Meia dúzia, acho que era muito. Assim, dá para contar. Na sua sala nunca caiu outro menino negro? Uma menina uma vez. Uma vez. E os professores eram bons. Isso diz muito, né, sobre distinção... Esqueci a palavra. Né? Distinção mesmo. Social, a classe social. E assim, como que é difícil, ou era mais ainda, né? O negro ascender e estar ali ocupando espaços onde no estudo, né, ensino privado, particular. Na quebrada. Inclusive, quero mandar um beijo para os meus professores, mas tem um professor especial que eu amo muito ele, que a gente continua continuamos amigos, né? Que é o professor Edson, o meu mestre. Que legal, né? Tudo que eu vivo hoje, eu tento me espelhar nele, né? Um tempo atrás ele enfrentou uma doença aí dolorosa, mas assim, ele é guerreirão, o negrão firme, é firmeza, né? O negão segue firme aí. Negão, estamos enviando boas energias, isso aliás. aí, se você estiver vendo aí, ou depois pegar a gravação, um beijão no seu coração e toda a família. Deus abençoe muito. Ai, gente, que lindo, né? Preservar um professor assim da época de escola, isso é bem legal, né? Porque ele dava no meio da gente. Tipo assim, a gente tinha um time de basquete lá depois, que ele ia buscar a gente para treinar, ele ia me buscar em casa, ele me dava reforço de matemática, ele falava, não, negrão, você é pretinho, você tem que estudar. Exato. Tem que prestar atenção. Eu acho que o ensino é a melhor ferramenta que nós temos. O conhecimento é a nossa maior
arma, né? Nosso maior trunfo aí nessa guerra. Que quebra as barreiras, né? Te faz ocupar lugares que sem o conhecimento você jamais vai conseguir. Não, você sabe disso também, né, Li? Você já está há um tempo, né, na trajetória aí, você também, há um tempo atrás, você estava também à frente de um outro programa de TV, né? Sim. Então você sabe como é, né? Quantas pessoas negras tinham uma lá? oportunidade em 1 milhão. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo quando você está executando alguma coisa, você já deve ter vivenciado isso, você é do meio artístico, né? Muitas vezes as pessoas te dão a oportunidade já questionando sua capacidade e torcendo para que você não consiga concluir. Para não dar certo. Não dar certo. Mas a gente vai lá e faz, tá, queridos? Porque, né? A gente é bom. Mas é uma persistência, né? Todos os dias. A gente tem que se provar, né? Então o Balão Mágico foi uma trajetória muito boa. Aí depois fiz uma minissérie também na Manchete, que chamava Floradas na Serra. Aí foi legal que eu contracenei com a Carolina Ferraz. Poxa, deixa eu ver aqui. Humberto Manhani, que já morreu, mas era um ator. E você depois não quis continuar, tipo, com a dramaturgia, teatro? Você foi direto pra música? Como que foi esse rolê? Na verdade, assim, a minha mãe que me incentivava muito, né? A minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que, não, vamos, não sei o que, tá. Depois você fica adolescente, e aí você fica naquela crise de existência, né? E aí eu queria ser atleta, né? Eu quis ser atleta durante um tempo, né? Aí eu me tornei velocista, eu queria correr, eu gostava de ver os negrão 100 metros e tal. Uma profissão que você não fez ainda. Sei lá, acho que eu só não fui gari. Foi tudo. Ele foi velocista, gente. Velocista, ator, cantor do Balão Mágico. E jogava basquete, né? Aí eu gostava, eu queria ser atleta mesmo, um jogador profissional de basquete ou ser o atleta, né? Ou velocista. Mas assim, meu pai e minha mãe sempre me apoiavam em tudo, né? Mas a minha mãe depois ela teve que trabalhar muito, assim. Minha mãe sempre trabalhou bastante, porque meus irmãos também começaram a crescer mais, o Fernando e o Rogério. E algum também foi pelo caminho da arte, não? Não. O Fernando no comecinho ele fazia figuração, tinha Praça é Nossa. Ele ia. Por exemplo, ele também ia... assim, é algo lindo de se fazer, porque precisa do figurante. Sim, e a partir dali a gente sabe que as pessoas que amam vão trilhar, né? Estudar e trilhar um caminho para ser protagonista. Mas é muito difícil também essa fase, né? É difícil, porque meus irmãos, assim, meu irmão, uma vez eu lembro que ele foi até o Gêmeos daquele Buiú do... que tá até hoje, acho que na Praça é Nossa, né? O Buiú, que é um personagem da Praça é Nossa e tal. Mas os meus irmãos, assim, eles não tinham... O meu irmão caçula queria. Aí, depois de um tempo, minha mãe não tinha mais aquele tempo. Meu pai, cara, e se meu pai não tiver alguém ali te incentivando, dependendo da idade, a pessoa não pega firme, né? Na verdade, o que me trouxe para a música de novo foi a minha mãe ter ido para a galeria. Porque depois de tudo isso, depois que acabaram assim, os comerciais, né? A gente parou de frequentar a agência, eu saí do teatro e tal... aí fiquei mais pro lado do esporte, né? Mais escola e tal. E aí eu fui para a galeria com a minha mãe. Mas espera aí, antes de você chegar na galeria, que você vai contar esse rolê, que foi o caminho que você trilhou, que foi conhecendo a música aí e se integrando de uma forma mais efetiva. Tá. Antes disso, essa jornada, porque eu vi que você trampou muito e fez trabalhos bons, né? Sim. Ganhou uma grana com isso? Ganhei, pô. Subi a laje lá de casa. Você conseguiu ajudar sua família criança, então. Trocamos o portão de casa, a gente ampliou lá. Na verdade, assim, hoje, é claro que a grana e a proporção é maior, né? Porque a gente já fala assim de valor de cachê era diferenciado para meninos brancos e negros também, naquela época. Claro que era. Porque o tanto de trabalho e assim a importância dos trabalhos que você fez naquela época era para você ter ganhado uma grana considerável, sim, com certeza, mas não era. Além de reconhecimento, né? Então, aí eu vou te passar uma outra letra, assim, aí você vai entender. Pepe e Neném. Sacou? Sim. Pepe e Neném, é tipo isso. Muitos artistas nossos, assim, eles passaram por esse processo de Pepe e Neném. Ganharam até uma respectiva fama, fizeram trabalhos significativos, mas, de certa forma, eles não atingiram um patamar financeiro que pudesse ali dar uma estrutura financeira e social, pensasse, né? No futuro. Isso, porque assim, querendo ou não, hoje em dia a periferia te dá uma estrutura social. Você vê que esse projeto aqui, eu entrei aqui, eu fui na Globo, é a mesma estrutura.
a Globo de São Paulo é a mesma Vendo, estrutura diretor, daqui. tá vendo? Mais Favela TV. Sim. É um projeto lindo mesmo, porque dá Top. oportunidade dentro da quebrada. Sim. Não foi alugado um estúdio, um lugar nobre. É oportunidade para quem está na quebrada mostrar que tem potencial para fazer. Claro. Né? E tem muitos talentos aqui, né? Inclusive, vi uma galera aqui conhecida e tal. Então, para você ver, hoje em dia não existe mais isso. Né? Graças a Deus. Por quê? É claro que existem uns preconceitos ainda, são grandes. Mas hoje, vou te dar um exemplo, tá? É como se eu pegasse essa garrafa aqui e enchesse ela de água. Vai inundar essa... Ontem eu tomei esse banho. Vai inundar essa mesa aqui. Mas se eu continuar, vai inundar esse estúdio. Então, o nosso povo é isso. Então, se a gente não se organizar e fazer crescer para o nosso lado, tem duas coisas. A gente tem que se organizar aqui para a gente engolir o outro lado. Sim. Porque a gente já está engolindo o outro lado. E eu sinto que a conscientização tá acontecendo um movimento aí, né? A gente está, né, se questionando mais, se colocando mais em alguns lugares. Sim. Ah, tá. Sim, claro. E a gente a branquitude está começando a entender que a gente tem voz e que a gente está gritando mais alto. Sim, na verdade. Isso nos faz chegar, né? Isso, na verdade, o que ocorre. Mais nos lugares. Isso, o que ocorre. É igual a minha filha, né? A minha mulher, minha esposa é branca, né? Minha esposa é loira. O pessoal me fala que eu sou palmiteiro, né? Por conta disso. Mas a minha esposa, a mãe dela a bisavó dela é negra, né? E a mãe dela também veio, assim, e tanto que o irmão dela está aqui, que é o meu cunhado. Então, mas ela puxou mais a genética do pai. Então, o que acontece? A pessoa também tem essa questão da aceitação do lado dela também. Aí tem minha filha, né? E o Vitor, uma época, morou comigo. Ele é meu filho praticamente, né? O Boris. Depois eu vou falar dele, né? Que ele é o meu braço. Então, o que acontece? Ele também teve esse problema de aceitação. Sim. Os jovens também têm isso. Né? E o que acontece? Eu, graças a Deus, meu pai sempre falou, você é negro, você vai nos lugares que lá... Por exemplo, eu estava hospedado no Copacabana Palace no final de semana, e na segunda-feira meu pai ia me buscar de Kombi no aeroporto. Tipo, a gente saía de São Mateus, não tinha Uber na época. Né? Sim. Tinha uma Kombi lá, que era o seu Mário, lá, o tiozão lá. E ele ia lá, o seu Mário. Às vezes meu pai tinha o carro estava bom, meu pai documentação tudo ferrada, só andava na quebrada. E para andar para cá, né? Pô, o aeroporto era em Congonhas, de São Mateus para Congonhas. E aí eu estava lá, eu com a minha malinha, saía do aeroporto, saía do tal, aquele outro mundo, né? E voltava para o meu mundo que era quebrada. Beleza, por mais que eu estudasse escola particular, por mais que na minha casa tinha tudo que eu queria, mas era uma discrepância... Sim, enorme, né? Às vezes dava uma bugada também, sim, né? E também falando desse lance de aceitação, o que acontece hoje? As pessoas, na verdade, elas são obrigadas a aceitar. Por quê? Porque hoje nós estamos num lugar de fala. Hoje nós temos o espaço de voz. Microfone aberto para falar sobre as nossas questões. Sim. Isso é muito importante. Isso. E também, assim, nós temos artistas como você, que são pessoas que são representantes da nossa raça. Né? Então, por exemplo, antigamente você só tinha um Pelé de exemplo de um negro que foi bem sucedido. Justamente. Né? E aí você hoje vê que aqui no Brasil não. Você vê, por exemplo, a Glória Maria, Thaís Araújo. Tem muita gente boa, sim, talentosa. Muita gente que, se você for ver hoje, né, o esposo dela, o esposo da Thaís Araújo. Lázaro Ramos, isso. Sim, fugiu diretor, agora. Diretor. Exatamente. Então, ele é um cara influentíssimo. Você vê o seu Jorge, que é um cantor internacional. Né? Então, são pessoas que hoje, o próprio Alexandre Pires, o próprio Tiaguinho, que eu já tive o prazer de conhecer, de trocar uma ideia, Rodriguinho. Então, são pessoas que estão na indústria, que são negros, que dão oportunidade também para os negros e que eles têm o lugar de fala deles. Então, tipo, a galera fala, pô, agora tá crescendo o time aí, então eu vou ter que... Ainda tem muito, né, gente, pra gente conquistar, pra gente, né, unir. Conscientização racial é uma coisa que não depende só, né, da gente, negros, mas como um todo, a sociedade tem que engajar. Falar que você é adepto da luta racial e não fazer nada por isso também não adianta. Tem que se engajar nas lutas e ver o que você pode fazer ao seu redor para que isso, né, propague. É uma corrente que tem que continuar. Mas estamos num caminho bom para isso, né?
A gente tá na luta, né? Estamos saindo no soco todo dia, né? Assim, até eu não quero ser violento na minha expressão, né? Mas é verdade, a gente tá saindo no soco todo dia assim. com preconceito, né? Exato. Mas vamos embora, você chegou ali na galeria, eu quero saber como que foi aí a sua entrada na música, principalmente no funk. Tá, legal. A galeria foi uma escola para mim, né? Primeiro, assim, logo que eu cheguei na galeria, minha mãe trabalhava num salão e ela arrendava uma cadeira, tal, aprendeu. Minha mãe, esse lance de trança, alongamento, né? Hoje ela faz tudo. Todo mundo faz, né? Dread. Isso também foi uma aceitação. Movimento cultural que cresceu muito também, né? A minha mãe, há mais de 20 anos atrás, minha mãe usava a mesma cor de cabelo do seu. Era. E naquela época era super radical. Pô, isso, imagina né? minha mãe indo pra São Mateus. Tem gente que já me estranha hoje. Pretinha loira pode, queridos? Pode. Lógico que pode. Imagine a minha mãe pegando o Terminal São Mateus lá no Parque Dom Pedro. Nossa. Minha mãe com uma jaqueta da Raiders. Ela calça já era a cargo, toda diferente. Cabelo pretona. liso, loiro. E tipo, meu irmão de trança. Eu com cabelo tipo igual do Borges aqui, tipo risquinha, eu caramba e tal, topetinho. O povo achava que a gente era africano, né? Ou alguma coisa americana. Gente, vocês são americanos? Vocês são de qualquer lugar, menos daqui, né? Exatamente. E na escola também, né? Porque quando eu chegava na escola, eu tava com corte dos caras da NBA, os caras, os rappers, né? Tipo, você era popular, então, nessa época? Sim, na quebrada não tinha. Deu certo pra você. E eu levava os boot diferentes. Porque tem muita gente, né? Eu não sei como é pros homens, vou perguntar isso. Pras minas pretas na escola, a época da infância é muito doloroso. Hoje em dia tem muitos procedimentos, né? Dá pra arrumar cabelo... Antigamente não tinha isso. Então era aquele negócio do ferro quente. Ferro quente. Minha mãe alisava o cabelo das negras, chapinha baiana. Então, sempre preso, porque não tinha liberdade para usar o cabelo solto. As pessoas riam realmente na escola. Para os meninos era como? Então, na verdade, o que os meninos eram assim, eles não podiam raspar a cabeça, que era o neguinho da FEBEM. Então, a minha mãe uma vez, ela raspou minha cabeça. Oh, meu pai. Aí eu fui de boné, não podia ir de boné. Aí todo mundo ria, dava tapa na minha cabeça, era neguinho da FEBEM. Porque os meninos da FEBEM, da fundação, que hoje é Fundação Casa, todos eles raspam a cabeça, né? Sim. É o famoso raspar a cabeça, mão para trás e baixar a cabeça. É o disciplina. E aí, por que a mãe fez isso, Senhor? Eu acho que você questiona até hoje. Por quê? Por que será, Léo? Beijo para minha mãe, Dona Maia. Mãe, beijo, Dona Maia. Deus abençoe a senhora muito. E assim, a minha mãe aí, pronto, né? Aí, por isso. Mas assim, a gente cortava. Só que assim, por exemplo, o negro era aquele famoso alisante, o texturizador que deixava cacho, né? Então a gente usava o cabelo cacheado, que hoje é no dread, né? Mas a gente cacheava o cabelo e tal. O cabelo bem cortado do lado e tal, que era o corte americano. Já era estilosão e tal. Eu gostava. Mas só que porque eu assistia muito clipe, né? Só que acontece... Esse tipo de corte que hoje a galera corta na quebrada, que é o pezinho, não tinha na quebrada, era só na galeria. Ah, tá. Quem queria esse serviço tinha que ir aqui lá. Na galeria, que nem meu tio. Meu tio foi Black Power, né? Meu tio foi do movimento. Então, meu tio ele ia na galeria cortar. Então, por exemplo, um cara, para cortar o cabelo, tinha o garfo, o cabelo especial. O garfo, meu pai tinha um garfo. Acredito que sim, né? Eu lembro. Quer dizer, eu nunca vi o garfo, mas ele mostra fotos. Sim. Seu pai tinha um cabelo black? Tinha, que eu via nas fotos. Então, cabelo bem cortado, pezinho bem feito e tal. Então, era na galeria, era só eles lá. Então, tipo assim, eles eram a cultura americana no Brasil, era na galeria. Nas grandes galerias, tanto na 24 de maio quanto na outra galeria. Então, que era onde sua mãe trampava ali. Minha mãe trampava. Aí lá me deparei com o Péricles. O Péricles era cabeleireiro lá. Nossa! Ele conheceu todo mundo nos o bastidores. Era cabeleireiro. Vocês estão vendo esse rolê aí, né? Não, era muito louco, porque assim, chegava... Você já imaginou? Pericão cortando o cabelo, mano. O negão lá. Meu, o negão cantava bem. Cantava já e tinha um violão. Só que ele não era famoso. Quem era famoso eram os meninos do Arte Popular, que eram primos do dono. Deixa eu adivinhar, também estavam lá. Também, o primo do Almir. Eles iam cortar o cabelo lá. Todos os artistas iam na galeria. Lá era tipo um clube do Bolinha lá. Cantor, jogador de futebol. Então lá, por exemplo, quando eu vi o Mano Brown, eu chorei. Falei, Mano Brown ia lá pra comprar disco. O quê? Anos 80? Não, 2000, anos 90 para 2000 então, agora. Então essa galera ainda não estava famosa? Não, o Brau já era. Por exemplo,
Em 90, 98, por aí que foi, acho que o Péricles do Exalta Samba começou a andar, né? Então, tipo assim, era nessa época. Então, tipo, o Péricles ainda trabalhava, ele tocava já, o Exalta porque Samba as já. pessoas têm a noção que a pessoa, mesmo cantando, né? Tá rica. Não, às vezes a pessoa tá fazendo um corre por trás Não, ali, fazendo tudo o que pode, fazendo a sua arte, mas também trabalhando, né? Sim, ele era pedagogo. Coisas secundárias. Ele era... Quer que para? Não, continue. Vambora. Vamos indo para um... Vambora. Só que eu quero saber como você chegou na música, porque você viu que o tempo vai, né? Vambora. Então, ele era pedagogo, cortava cabelo. E aí, cara, eu comecei a me interessar pelo quê? As legendas dos discos. Então, eu comecei a ficar amigo de todos os donos de loja. Então, o que eu fazia? Esse disco aqui eu gosto, Michael Jackson. Esse aqui é o Michael Jackson, a música Rocket 2, foi gravada não sei o quê. Eu comecei a virar enciclopédia. Hip Hop eu gostava, NWA, Ice Cube, gostava, Tupac, Notorious Big. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Keep Your Head Up. Por que essa música se chama Keep Your Head Up, do Tupac? Pô, fala sobre conscientização e tal, e papapá, e pum, pum, pum. Você falou, me encontrei. Aí eu falei, caraca, é isso. Aí eu comecei a ficar mais musical. Aí comecei o quê? A escutar R&B. Porque R&B era o som da negrada, era aquele som gringo, né? Eu gostava. Eu falei, caraca, mano, que legal. Eu tô começando a curtir essa parada. Aí montei um grupo. Aí fiz parte de um grupo musical. Eu cantava funk já. Só que era um funk pop, né? Eu fiz uma dupla com um cara. E aí eu comecei a viajar com ele. Tipo, ir pra Brasília, pro Rio. Fui até no escritório Furacão 2000. Nossa, fui no escritório do Marlboro, fui. Tops, assim. Lá no Mer, lá até hoje o escritório dele é lá no Mer, eu fui eu tenho uns primos que moram no Rio, né? Eu tenho uma tia que morreu, mas os meus primos moram lá ainda, Jacarepaguá. Eu fui lá, fiquei lá na casa deles e comecei no escritório do Furacão 2000. E aí você já lugares. fazia os shows e tudo mais. Às vezes alguns shows, né? Tipo apresentaçãozinha e tal. Mas foi esse o seu ingresso na música. Foi, e aí eu voltei, porque aí eu falei, caraca, é isso que eu quero e tal. Mas ainda tinha aquele lado, uma influência... Não queria muito ir pro lado mais black. Eu ainda gostava de alguma coisa, mas o funk pop por quê? Por causa do Claudinho Bochecha, né? Porque Claudinho Bochecha, Marcinho, né? Sim, já virava inspiração ali pra você nessa época. Isso, mas aí, tipo, ainda minha cabeça era uma bagunça ainda, né? Porque, tipo, eu não tinha aquele firmamento como músico. Você tava se entendendo ali como artista, mas você já tinha descoberto o que você queria fazer. Sim, música, né? música. Mas então já descobrimos como o Junior Maia chegou na música, vimos que o rolê foi bem grande, né? E, aliás, depois disso, eu acho que a trajetória foi grande, incrível, né? Claro. Agora eu quero saber, você passou agora a ser empresário na música, tá com a sua produtora. Então me fala um pouco dos projetos. A gente já está indo para a reta final da entrevista, gente. Passou rápido, né? Vida. Quero saber dos projetos da sua produtora. Que legal. Né? Primeiro, eu estou fazendo parte de vários projetos, né? Inclusive eu estou fazendo parte do projeto Base, que é uma iniciativa, é um trabalho top da GR6, que é o Rodrigo GR6. Pô, quero mandar um abraço e agradecer por essa oportunidade, Rodrigo. Você é demais. Fazia tempo que a gente estava afastado, mas a gente voltou aí a se falar e aí a gente... Top. Não que a gente tivesse brigado, tá? Juninho Love também me deu uma força. E também outros amigos que eu tenho, Portuga, outros empresários aí. E aí eu estou fazendo esse projeto na Base, que é um projeto de MCs iniciantes, né? Para que eles possam chegar no nível de um Davi, de um MC Livinho e tal, que eu fui professor de todos eles, né? Fui professor do Livinho, fui professor do Davi, do Pedrinho. Kekel também, você trabalhou muito tempo, Kekel, né? Trabalhei como label manager do Kekel. Então, aí vocês me convidam de novo, a gente conversa mais. Exatamente. Viu, mano? Então, agora eu tô com esse projeto Urban, né? Que era JM Produções, que já é incluso nesse lance que eu dou aula de canto, né? E peguei essa molecada nova, né? Essa molecada Quantos são? Na verdade, já são 5 agora, viraram 5. Eu comecei com 3. É bem difícil administrar 5 artistas de uma vez. É muita coisa, né? É muita coisa, mas assim, hoje eu tenho o Boys está aí com a gente aí, o Borjão, Vitor, é meu braço, meu filhote, né? Morou um tempo comigo e tal. E ele é o produtor, né? Ele que faz as produções e tal. Tem o Giante, que é meu filhotão também do coração. Tem a Sara Oliver, que também logo quero desenrolar o feat vocês duas aí, que ela é braba demais, canta muito. Eu tenho a DJ Capires, né, que a gente é uma colaboração, uma collab que eu tenho com ela. E tem o Boot,
que é um menino novo também, né, que está chegando agora no cenário pop. Eu estou começando a trabalhar a carreira dele, gerenciar. Então, o que eu fiz? Como eu trabalhei muito tempo na Conde, né, na GR6, trabalhei na Gricaçu. Você trabalhou em todas, Trabalhei né? praticamente em todas, né? E fui artista da Funk de Elite e tal, enfim. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu gosto de fazer isso, além de cantar, né? E você tem muito para agregar também, né? Sim, eu gosto disso. Eu falei, cara, eu tô vendo esses meninos aí, eles têm tanto potencial, cara. Vamos, de certa forma, poder potencializar o trabalho deles. Eu não sou, financeiramente falando, empresário é aquele cara que tem a grana, aquele cara que põe a grana. Mas não, ser o manager. Como eu fui do Kekel, como eu fui do JP, trabalhei um tempo com o MM, com vários outros artistas, podendo o quê? Direcioná-los. Né? E também contatos, né? Sim, muito importante isso. Ouve isso aqui. Começar ali com quem já está no rolê, já sabe com quem conectar. Sim. Às vezes uma ponte já muda ali, sabe? Vira a chave para um artista iniciante. Muda. Então, o artista, muitas vezes, ele não tem isso, o artista novo, né? Ele não sabe para onde ir. Às vezes não tem, né? Não tem. Então, ele não tem uma direção. Ele só acha assim, que às vezes é o visual. Às vezes é tomar um drink, fumar um bagulho e botar o Juliette na cara e já era. Mas não é isso. Tem toda uma estrutura, igual vocês têm o estúdio aqui, né? Então, hoje, essa estrutura aqui, as grandes produtoras têm, mas como é que o artista que está começando agora tem acesso a essa estrutura? Exatamente. Por exemplo, a estrutura de vocês aqui é um exemplo. Então, eu também sou mais um braço. Eu sou uma continuação de vocês. É isso, a gente tem que se conectar e ajudar nessa galera que está iniciando. Então a Urba é um projeto novo, né? Nós temos esses artistas, vocês vão ouvir muito falar, né? Da Urba. Por enquanto ainda nós não somos espaço físico, nós somos uma produtora virtual, mas a gente já está correndo atrás disso, né? Aos poucos também a gente tem parceiros, inclusive, por exemplo, eu tenho hoje a parceria da Latoca, eu tenho a parceria da Mukifo Records, que é do meu parceiro Louco de Refri, juntamente com o Bartz, o Mac, né, que são produtores meus amigos. Top. Como eu falei também, eu tenho o braço da Voz da Favela Records, que é o Gutão, que é meu parceirão. Né? Então, assim, eu tenho vários outros. Tem a M13 também, do Maílson, também o Fumaça é colaborador, né? Eles são juntos. Então, assim, eu tenho parceiros hoje. E vai fazer acontecer através disso. Isso. Gente, estamos muito felizes de te receber aqui, Maia. Obrigado. Eu fiz um roteiro para fazer tantas perguntas e a gente acabou ficando na história. Porque realmente você tem um conhecimento vasto na música e muita coisa para contar. Já vamos marcar, porque esse meu roteiro, se foi, não usamos nada. E o diretor fala, diretor, tem que ter o 2 para a gente saber a segunda metade do Júnior Maia na música, por favor. Obrigado pelo convite, tá? Que Deus abençoe a sua trajetória. Você é fantástica. Uma cantora assim, gente. Essa mulher canta demais, gente. De verdade. Olha, a gente tem que contar o rolê na próxima. Como você me conheceu? Gente, olha, ele chegava, ele dava uns toques, ele falava, não, Liana. Gente, eu cheguei muito crua no funk, né? Sim. Mas, enfim, história para um outro dia, queridos. Vambora. Isso obriga vocês a estarem aqui no próximo podcast. Fiquem aí com essa entrevista, revejam. Acompanhem, tá? Urba ali nas redes sociais do Júnior Maia, tá? @urba.produções e me seguem lá também no Instagram. Já tá marcado o Insta do nosso convidado aí. Isso, @MC Júnior Maia, segue lá e vambora. Sigam a Liana, né? E todos os conteúdos mais Favela TV em todas as plataformas digitais. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu.